E aí, pessoal, tudo bem? Christian? Você tá bom? Seja muito bem-vindo. Amém. Nosso novo estúdio aqui, esse é um novo projeto que o Inova, Ministério de Jovens da Igreja Batista, a gente está realizando, é o InovaCast, que é um projeto de entrevistas, de conversa, bate-papo, onde a gente vai chamar pastores da nossa igreja, pastores de outras igrejas, missionários, membros da igreja, pessoas da cidade aí que têm uma vida interessante, muito mais interessante que a minha, pelo menos. Então, quero te convidar a ficar aqui e curtir o papo. Você quer falar alguma coisa? Pedir pro pessoal seguir a gente no Instagram, InovaCast Oficial. Depois vai sair o link do YouTube pro vídeo. Aí quando sair, já se inscreve no canal, divulga, compartilha. Vai estar lá. Like, tudo isso daí. É isso aí. Estamos convidados de hoje aqui o Kleber. Ó, o Kleber. Salve de palmas aí, produção. O Klebão. Klebão, você tá bom? Eu tô bom. Amém. Kleber, se apresenta aí, pessoal, mas a primeira coisa que eu tenho é uma pergunta. Qual que é o seu nome completo? Eu não sei. Meu nome completo é Kleber Roberto Garibe. Roberto. Não tem nada a ver, mas tá bom. Klebão, onde é que você nasceu? Eu nasci em Tupã. Mentira, não. É verdade. Não. Eu morava em Acre, mas Acre é uma cidade minúscula. 6 mil habitantes, e Acre não fazia parte na época. Então, toda criança que nascia em Tupã. E aí era registrado em Tupã. Então, por isso eu sou tupanense. Então, seus pais já são de Acre? Já. Eles já moravam lá antes? Já moravam lá. Entendi. Então, nasceu Infância passou em Acre. Infância toda em Acre. Você tem tudo lá. irmãos? Tem um irmão. Tem, acho que 35 anos ele tem. Eu acho que ele tem. Mas ele mora em São Paulo. Aham. E ele trabalha lá, trabalha no banco e cada 15 dias está por aqui. Mas a nossa infância foi toda ali na grande metrópole, na terra prodígio, chamada Iacri. Um gênio. Como se fosse grande. Cara, eu fiquei sabendo por conversas de bastidores assim que você morou um tempo no Maranhão. Eu queria saber como é que foi esse convite para você ir para lá, o porquê você foi para lá, que idade que você foi para lá, como é que foi essa mudança tão bruta assim de ambiente? Então, o assunto aqui era a gente não tocar em política, mas não tem como eu não falar de política sem. Eu trabalhava com um pessoal e a gente era contra politicamente. Uhum. E quando eles perderam a política, na época a minha ex-patroa falou assim: você vai pedir para alguém te arrumar um emprego agora, que eu vou te pôr na rua. Uhum. E me mandou embora. Início eu fazia administração aqui na Facate, estava no meu 3º ano. Já namorava a Solange, a Sol. Falei, vou trancar a faculdade e vou passar uns dias no Maranhão para espairecer a cabeça. Chegando lá, com 3 dias arrumei emprego e fiquei por lá. Então foi só para uma viagem. Era só uma viagem para desestressar um pouco, arrumei emprego. Mas como você arrumou emprego do quê? Eu trabalhava numa empresa de distribuição de alimentos para todo o norte do Maranhão e sul do Pará. E aí eu era gerente comercial dessa empresa lá. Então, Entendi. fiquei lá um tempo, aí liguei para a Sol, ela topou ir para lá e nós casamos lá no Maranhão. Entendi. Da hora. Clebão, você se converteu lá no Maranhão. Me converti lá no Maranhão. Como é que foi? Então, meu tio frequentava uma igreja neopentecostal lá. Não é possível. Neopentecostal, completamente neopentecostal. E eu estava tentando arrumar um serviço, até tinha conseguido, mas pela falta do domínio no inglês eu perdi um trampo na Vale. E aí o cara que estava ajeitando era pastor dessa igreja lá, que meu tio congregava. E me chamou para ir lá. E no dia 24 de agosto de 2007... Nossa, não. Achava que foi em 90 e pouco. Não, aí um pastor pregando lá, soltando as suas rajadas de língua lá. De fogo. O cara Eu- foi de Jeová. Resolvi entregar minha vida a Cristo ali naquele dia. E Mas neopentecostal você diz com direito a tudo? Você era incluso nesse ambiente? um exemplo. Estávamos na porta da igreja e eu falando sobre essas coisas de dons, e o missionário da igreja, ele olha para mim e fala assim: olha como é que Deus cura. Ele falou assim: gente, eu vou ter que falar. Ele solta um canchuriá, abre a boca, fica um tempo com a boca aberta
E canturear, e faz com a mão e falou, ó, eu mandei o anjo desceu, curou meu dente e eu pedi pra ele ir embora de novo. Era tipo, nesses modos aqui. O cara mandou o anjo vir. Mandou o anjo vir. E o anjo veio. E o anjo veio. E você fazia alguma coisa nessa igreja? Você trabalhava lá, fazia alguma Então, coisa? pra trabalhar nessa igreja, você precisava ser batizado com o Espírito Santo, né? No entendimento neopentecostal. Isso é interessante. E eu escutava o pessoal falando lá, a glossalária, e eu comecei a repetir umas palavras, mas virou um auê no dia, porque as pessoas começaram, glória a Deus, o menino foi batizado com o Espírito Santo, e eu sabendo que não era, mas eu queria trabalhar na Se igreja. fazer pertencente ao grupo É. lá. E aí comecei a servir na igreja lá Você e fazia o que lá? pregava. Ah, Com um mês de convertido, Você eu pregava. Era um pastor lá então. Não, só tá, um só- obreiro lá só da igreja e tal, mas bem de vez em quando Então mesmo. esse é um assunto que muita gente não sabe, mas o Kleber foi membro praticante neopentecostal. Pastor. De orar no monte. Quase pastor. Você já viu algumas coisas Orar assim? no monte. No monte. Ah, o nosso consciente ele faz a gente ver o que a gente quer, né? Muita coisa, né? Muita coisa. O cara anotava no caderninho as palavras nenhuma que ele ia falar, tá ligado? Isso. É, qual o verso da música que você ia falar em língua? Tudo. Nossa, cara, que benção. Kleber, e do Maranhão? Você veio direto agora pra Igreja Batista? Você Passou ficou quanto por algum tempo no lugar? Maranhão lá? Fiquei Depois- 3 anos. 3 foi pouco anos? tempo. Foi pouco tempo. Chega. Aí eu não conseguia mais emprego lá. E daí então eu voltei para Iacri, para trabalhar no hospital ali. E comecei a procurar igrejas. Só que, por incrível que pareça, as igrejas pentecostais daqui eram mais bagunçadas do que a do Maranhão. E a gente começou a fazer visita, até que minha prima convidou a gente para ir na Batista, que era a última igreja que a gente queria ir. Que a gente falava que a igreja Batista era uma igreja geladona, uma igreja que Morta. morta espiritualmente. E aí fui para a igreja Batista de Iacri. E dali fiquei. Onde que é a igreja? É grande a igreja de Iacri? Eu acho que eu nunca ia. Iacri, na avenida, bem no começo da cidade, é grande. É. Grande assim, Grande a igreja, não a cidade. é, Mas só tem ela de Batista. de lá. Batista só. Deve comportar ali umas 250 pessoas. Aí você ficou lá por um tempo mais. Fiquei lá por um tempo, aí o Silas começou a me convidar para ir para as conferências da Fiel. Nesse tempo de Maranhão, rapidinho. Você já tinha o Lucas, o Pedro? Não, o Lucas, Vintelli, Aqui. já. Então os três são daqui. São daqui. Você está falando do Silas? Então, aí o Silas começou a me convidar para ir para a Conferência Fiel, e aí eu fui tendo contato com uma teologia de verdade, né? Uma teologia reformada, e fui abandonando as práticas neopentecostais. Eu tava fuçando no seu Facebook e eu vi uma foto sua com o Gustavo Reis. Sim, Então você teve um contato com ele assim, né? sim. Essa foto com ele foi no ano que ele faleceu, que a gente foi para a Conferência da Que ele Fiel. cantou lá na conferência. Isso. Nós tivemos a... Mas você não tinha vindo para nossa igreja ainda. Não estava aqui ainda não. Como é que foi essa experiência aí? Eu tava com morando. ele, com o pessoal. Cara, o Gustavo Reis é um dos caras assim, porque assim, geralmente o pessoal fala assim, fala de quem já morreu é algo muito fácil, né? Porque todo mundo, mas assim, realmente uma das pessoas mais piedosas que eu já conheci, assim. Geralmente as pessoas têm amor pelos bens, pelas coisas, mas ele amava mesmo servir, com a caixinha de som dele ali em frente o Itaú. O Itaú não está patrocinando, né, o programa, mas isso. poderia, né, mandar uma oferta, a gente ia agradecer, mas foi muito bom poder conhecê-lo e ter essa experiência ali com ele. Eu lembro que quando a gente começou a tocar, eu, o Bruno, o Dudu, um pouquinho depois, a gente começou, o Gustavo estava aí, toda quinta-feira à noite. Então, o moleque tá começando, manda de quinta-feira à noite, né? Culto de oração. Talvez depois de um ano começamos no Inova, assim, cara, e ele tava aqui toda quinta, sorrisão no rosto. A gente ruim, assim, sabe? Eu no baixo, no violão, ruim, não sabia nada. E ele, não, irmão, vamos lá, irmãozinho, né? Falando. Não, eu te ajudo, vamos lá. Tem uma paciência enorme, assim. Então, realmente, um pouquinho tempo que eu tive, que a gente teve contato com ele, abençoou bastante a gente. Que a vida dele. Muito bom. Você depois foi pra Monte Castelo? Para Monte Castelo. Como é que foi lá? Eu nem sei onde é que fica Monte Castelo, né? Monte Castelo fica perto de Dracena ali. Tupi Paulista, Dracena, sentido quem vai pro Mato Grosso, Eu ali em achei que Andradina. ficava perto da capital ali, Não. São Paulo. Eu imagino uma cidade no monte só. Tem uma Monte serra, uma Castelo. cidade na serra. Faz Não, sentido. faz sentido. É. Faz sentido.
Fui convidado para pregar lá. O pastor ia sair e chamou para pregar, e nós fomos lá. Uma cidade menor do que Iacri, 4.000 habitantes. Nossa, E chegamos lá, pregamos. Na hora de ir embora, eu falei para Solange ainda. Falei assim, olha só, se realmente Deus chamasse nós para vir para um fim de mundo desse, a gente ia testar o eis-me aqui do Senhor, né? E passou algumas semanas, a igreja convidou a gente realmente para ir tomar conta lá da igreja. E nós oramos e vimos que era da parte de Deus e fomos para lá. E ficamos 5 anos lá. Chegamos lá, a igreja tinha 17 membros. Fazia alguns anos que não tinha batismo na igreja, mas nesses 5 anos foram 22 pessoas batizadas. E a gente, quando entregou o ministério, entregamos ali com 52 pessoas. Cara, ministério. Eu sempre tive essa dúvida, assim, porque eu cresci aqui, então é uma igreja grande pra caramba. E qual que é a diferença? Já a gente vai falar de como que você veio para nossa igreja e tudo, mas antes, qual que é a diferença assim, que você percebe para trabalhar, para ser pastor, numa igreja super pequena e uma igreja bem grande, igual é a nossa igreja? Kleber, fiquei sabendo que você cantava lá. Cantava. É porque não tinha ninguém, né? Kleber cantando. Tadinho. Olha, ô Felipe, às vezes quando a pessoa está numa igreja pequena, ela tem a ilusão de que quando ela chegar numa igreja grande, todos os problemas dela vão se resolver e que não vai faltar mão de obra, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. E, na verdade, é completamente ao contrário disso, né? Falta mão de obra, falta. Na verdade, a mesma meia dúzia que ajuda na igreja pequena é a mesma meia dúzia que ajuda na igreja grande. A diferença só é, tipo assim, a questão de estrutura que você tem numa igreja grande. Você tem uma estrutura que você consegue fazer o negócio rodar. E numa igreja pequena você não tem essa estrutura. É tudo mais escasso. Sim. Você pega o microfone hoje da nossa igreja, você comprava praticamente o som inteiro de uma igreja pequena. Então você não tem esses recursos. Mas do resto, em questão de mão de obra humana, é a mesma coisa, as mesmas dificuldades. Mas a igreja menor, não é melhor o contato pessoal? Você consegue ter um contato próximo com a igreja inteira, né? Vou dar um exemplo. A gente fazia todo último domingo do mês, a gente fazia aniversário dos membros, então o pessoal levava as coisas, fazia um junta-panela ali, salgadinho, levava, a igreja dava o bolo e domingo de manhã a gente almoçava junto no salão. Nossa. Então toda a igreja participava. Isso é uma coisa que a igreja grande ela perde isso, né? Porque ela cria os seus grupos ali e eles não, e é inviável, não ligam né, muito para isso. Algo grande assim, com sempre, todo mundo, né? Não tem igreja pequena, tem muito mais comunhão, acaba tendo, às vezes. Mas isso é um erro, porque deveria acontecer. Sim. Porque aumenta a proporção, a gente tem outros lugares que a gente pode conseguir fazer isso numa igreja grande também, como a gente fez o ano passado lá, o Dia da Família lá na Varta. Então dá para fazer. Foi muito legal. Foi umas 300 pessoas assim, e todo mundo se conversando. E muita gente que frequenta a célula, que não vem no culto mesmo assim da igreja, mas que está envolvido com a igreja de alguma forma. Então a igreja pequena ela tem mais esse tato de poder. O que você acha tipo assim, que falta para gente da igreja grande mais pessoas começarem a trabalhar? Porque são sempre a mesma pessoa, mesmo que tem. Você acha que é falta de incentivo, falta de alguém ensinar, falta de liderança? Eu acho que não. Eu não acho que é falta de incentivo, falta de ensinar. Eu acho que é isso que eu ia falar, falta de vergonha na cara. É aquela ideia. Já tem quem faz, então para que eu vou fazer? Então a pessoa precisa começar a tirar o pé do chão e a gente vê não sei se vai entrar nesse assunto, mas é a mesma coisa. Quando você olha para domingo à noite na igreja, você vê um monte de jovem que está frequentando o culto de domingo à noite, mas que no sábado a prioridade dele é outra coisa, sendo que ele poderia estar em comunhão com os jovens ali. E quando você veio para cá, você ficou quanto tempo? 5 anos. Era pastor Silas ainda aqui? O pastor Silas estava saindo já. 2015? Não, o pastor Silas já tinha saído já. Eu vim dia 16, eu vim pra cá. Porque ele foi embora em 2015. Eu vim 16 pra cá. Eu lembro que comentei com o Kleber
quando eu conheci você, ele estava dando na sala aqui do lado. Estava dando aula de EBD para os adolescentes, 2016, por aí, né? E desse tempo, isso que legal, hein? A minha ideia não era vir para Tupã. Minha ideia era congregar em Bastos. Mas, cara, a gente foi fazer uma visita lá. Hoje, graças a Deus, não lá. Mas na época, cara, o som era algo assim que tirava a paz, cara. Você saía da igreja com dor de cabeça, de tão alto, tão estourando. Aquela guitarra pesada cantando. Aquele ser do Manel Pentecostal. Cantando Tu és Santo e a guitarra parecendo que estava tocando uma música do Sepultura. Eles tinham que conhecer o irmão Eliel. Tinha que conhecer o irmão Eliel para ajeitar o som lá. Isso. Mas... E aí a gente foi visitar, e a CRI a gente já tinha uma história lá, um contexto, então a gente não achou legal voltar para lá. E foi quando eu marquei uma reunião com o pastor Paulo, o pastor Renato, e sentei para conversar com eles, e a minha ideia, a princípio, era chegar 5 minutos atrasado no culto e ir embora 5 minutos antes, que eu não queria servir em nada aqui. Só A queria ideia era só frequentar, ter um Tava lugar. de cabeça cheia dessas coisas. Mas aí, o primeiro ministério que você pegou foi aqui mesmo, da EBD para os adolescentes? Foi o EBD para os adolescentes e o Ministério de Homens. Depois 2 anos com o Ministério de Homens, aí fiquei 1 ano sem fazer nada, assim, só ajudando na EBD, pregando na EBD, porque teve uma época que a nossa EBD não era mais dividida em salas, né? Então era uma sala única, na verdade era uma pregação, né? Uma pregação e no formato de uma aula. E aí, outubro de 2021, teve uma eleição, não sei o porquê que teve uma eleição aí extraordinária para ministérios, e aí me indicaram para ser líder de jovens. A Cristina Romeira disse que tinha me indicado. Então você ficou um bom tempo na igreja, nos Um ano? bastidores, assim, dando aula na EBD, com Sim. os homens até assumir o Inova. Sim. Por quanto tempo? Você chegou em 16 6, até 4 anos aí parado. Eu, vou ser sincero, eu te via de longe assim, mas eu não te conhecia. Eu fui conhecer você mais perto assim, quando você assumiu o Inova. Cara, quando teve essa eleição, que você foi lá na frente e tal, falaram do seu nome, eu só tinha ouvido falar de você assim, eu não... Kleber, tá, mas quem que é? Quem olha assim, acho que é sério. É, quem olha, mas eu não sabia assim quem que você era, a gente foi se conhecer depois, né? Mas é interessante, eu não sabia que você estava na igreja desde essa época, eu não lembrava. E o interessante é que eu fazia o mestrado ali no Palavra da Vida, né? E eu sempre comentava com as meninas, com a Mirelle Cabia, falava assim, ó, o único ministério que eu não quero nessa igreja é essa molecada xarope dessa igreja, essa molecada traiçoeira. Essa era a visão que eu tinha, porque eu não queria mesmo, porque na verdade a gente tem uma ideia romancista do que é a igreja, e muitas pessoas lá fora têm, nossa, a igreja, todo mundo se ama, todo mundo quer o bem do outro, e na verdade a gente sabe que não é assim, que tem as pedras de tropeço, tem os espíritos de porco, tem os filhos de Beelzebub, que está envolvido ali no meio e que vai servir para a gente crescer. Sim. Espiritualmente. E eu vendo tudo que acontecia no Ministério de Jovens, o que estava acontecendo na época com o João Ricardo, tudo, eu falo assim, poxa vida, cara, por que a galera tem esse pensamento? Por que está acontecendo tudo isso, tal? E essa era a minha ideia. E quando a Cristina fala que me indica, eu ligo pro Renato e pro Paulo e falo, eu quero conversar com vocês. Então esse foi o primeiro contato com, talvez, supor que você iria participar da eleição. Porque eu já tinha pregado no Inova. Aham. Já, logo que o João saiu, me convidaram para pregar, era aqui na Cangangues ainda. Então eu vim aqui, preguei. O que você achou? O primeiro contato assim com a Inova? Pregando. Cara, aqui? legal, música boa, galera medindo você de cima e embaixo, né? Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui, né, tal. Sim, mas era bem gostoso, tinha bastante gente e tal. Mas só isso, impressão assim, vazia. Vim, vou fazer meu trampo, Sim. vou pregar e vou passar fora. Essa era a minha ideia. Uhum. E quando vem esse convite, que a Cris fala que tinha me indicado, eu chamo os pastores para conversar. Falei, cara, e aí? Eu não quero. Não quero, tal.
O Renato, na época, até me incentivou a não aceitar. Cara, não vai, é complicado. Você tem 3 filhos, né? A Sol tá aí pra ganhar o Miguel, na verdade, né? Vai ter o 3º filho e tal. E conversando. Chamei o Cássio para conversar na época. É que foi uma época bem complicada do Inova. Sim, né? sim. Eu acho que o principal problema na época ali de transição entre pastores foi o pessoal mais velho da época do Renato, Tutu. E é normal, eles vão ficando mais velhos, eles saem. Então saiu muita gente de uma vez, assim. Sim. Então começou a ter um pouco de complicação com isso também, né? E aí conversei com o Cassião e tal. Falei que se ele quisesse continuar, eu ajudaria, apoiaria, tiraria o meu nome, não iria. Tal, e a gente saiu, foi tomar café junto, almoçamos tal. E na sexta-feira antes da eleição ele me ligou, falou: Clebão, ó, vai cara, vai, porque eu não. Mas foi bem em cima. Eu não vou, e eu vou te ajudar com os adolescentes aí esse primeiro ano tal. Me ajudou com os adolescentes esse primeiro ano, tudo, e aí assumi o Inova e começamos ali a tentar pensar o Inova não no agora, mas tipo assim, fazer um trabalho de estancar mesmo uma ferida ali. Fui até criticado por pregar 26 sermão em Efésios, né? Uma série de mensagens, mas a ideia era firmar realmente o que é a unidade da igreja, o que é a unidade dos irmãos. E os jovens precisam isso. Claro. Precisam entender o que era isso. E de lá para cá a gente tem vivido uma gangorra no Inova. Tem sábado que você chega e fala: uau, 70, 80 jovens, aí no outro 30, 25. E na verdade eu acho que é isso que vai acontecendo aí nos próximos 1, 2 anos. Essa peneira sendo passada aí e ficando realmente aquela galera que quer fazer o negócio acontecer e pensando nele lá na frente. A gente já vai entrar a fundo nesse assunto de jovens, não só os jovens da nossa igreja, mas a sociedade hoje em dia, né? Os jovens do mundo também, daqui da nossa igreja, enfim. Mas só queria entender uma coisa que eu acho que passou batido, que eu nunca entendi. Desde 2016, está vindo para cá com muita frequência. Por que você não mora no Tupã? Você continua lá? Cara, é engraçado, porque assim... É uma gasolina violenta também, né? Toda semana. Mas a gente já fez essa conta. Você vem quantas vezes por semana para cá? Todo dia. Praticamente todo dia. Umas 4 vezes? Na semana? É. Só para a igreja, o Inova, e de domingo são 3 vezes. A célula, 4. E mais o meu trampo, umas 5, 6 vezes. Agora vai ser 5, né? 5, 6 vezes. Mas assim, a gente pôs na conta, o aluguel em Tupã é muito caro. Então, tipo assim, a gente foi ver um aluguel aqui, tinha casa lá que poderia, que com 2 dias eu perdi, né? Sim. Que era da mãe da Bruna. Já tinha alugado, fazia 2 dias. Aquela casa seria o ideal, porque era um preço acessível, né? Sim. Mas assim, colocando na ponta do lápis, e em Acre a gente tem alguns benefícios no município, questão de saúde, é tudo mais fácil, mais prático, mais rápido. E o Miguel precisa de mais. Tudo bem que o Miguel, a gente traz ele para cá nas terapias dele, tudo, acaba vindo mais 3 vezes na semana por conta dele também. Mas lá a gente tem meus pais, tem só que nem hoje a Sol tá num compromisso, eu tô aqui, minha cunhada tá lá cuidando do Miguel. Se a gente morasse aqui, não teria ninguém pra... algum compromisso, ia ter que ficar descoberto nessa brincadeira aí. Sim. Da hora. Bom, queria falar, cara, sobre esse último acampamento, que acho que foi, na minha opinião, acho que no Felipe também, foi um dos melhores dos últimos anos. Foi o melhor acampamento que eu fui. O pessoal tá comentando até hoje. E como é que ficou a sua visão, assim, de líder no acampamento? Cansa muito, né? A liderança, tem que trabalhar muito. Às vezes até porque tem gente que não quer ajudar. Mas como é que, na sua visão, assim, quanto edificante foi esse acampamento? Porque foi muito massa isso daí, foi da hora. Cara, desde quando eu assumi a Jubap em 2012, que é a juventude da Alta Paulista. E de lá pra cá a gente vem fazendo acampamentos. Só que a questão é que é uma rotatividade muito grande da liderança das igrejas. Então, era eu, Ednei, que é pastor ali em Herculândia, e a gente fazia os acampamentos rodar. Nós já tivemos muitos acampamentos assim, top na Jubap.
Muitos meses. Teve alguns também que, tipo assim, pra esquecer. De A gente teve uns também pra... filha de Bastante. pastor Esqueci. quebrar o nariz, futebol de casal e a menina quebrar o dedinho do pé. Teve aquele que a Jubapo fez junto com a igreja de Tupã, que caiu o pier lá da Nideriana. Essa história é 2019, maravilhosa. Foi 2019? Eu não lembro, acho que foi 2019, Foi. não foi? Essa Você história... chegava umas 6 horas assim no acampamento, todo dia, né? Lá na Porque Nideriana. eu tinha acabado de ganhar o Pedro, então eu ia pra casa pra dormir, né? Com ela. Então não foi 2019, foi 2000 e... Faz 6 anos. 17. Não, O Pedro tem... 6. Então, 19 mesmo? Então, perdoa minha burrice. Mas esse acampamento, cara, assim, porque o que acontece? A igreja aqui já tem uma galera preparada também para fazer acampamento rodar. Porém, nesse ano a gente teve algumas reformulações. Uma galera mais velha saindo e ficando só no apoio e no suporte, uma mais nova aí chegando. Mas o que eu curti? Cara, preletor que não fez apelo emocional, cara, o cara pegou a Bíblia. É isso aí. Pregou a Bíblia, não fez apelo emocional, o cara seguiu aquilo que nós tínhamos proposto para ele pregar mesmo. As brincadeiras todas com um propósito que tinha um objetivo a chegar. A gente vai falar isso aí já das brincadeiras noturnas. Pesado. Sabia o que queria fazer. Cara, a equipe de cozinha surreal, economizaram assim ao extremo. Cara, nós ajudamos muitas pessoas com bolsas esse ano. Esse foi o acampamento que eu mais ajudei com bolsas. E, cara, a conta fechou. E a gente tem que agradecer também a igreja que apoia financeiramente. Agradecer a Roseli, né? Que... Fala com ela, agradece ela. Roseli, muito obrigado por ter abaixado o preço do acampamento. Eu sei que você falou que não vai abaixar o do próximo ano, mas você vai, você sabe que vai, né? Mas... cara, foi surreal e uma molecada nova chegando, né? Uma molecada nova. E essa ideia que eu tenho como líder de ministério, que é quebrar essa ideia de que jovem não conversa com adolescente. Isso aí é demoníaco. Tem que conversar. Tem que vir conversando desde lá do Calel, dos juniores, do pré-adolescente, o adolescente, o jovem. Para quê? Para que daqui 5 anos a gente não tenha esse buraco que a gente tem hoje. Que eram os adolescentes lá de trás que não foram cuidados, que tipo assim, larga eles lá brincando, fazendo o que quer, vamos cuidar dos jovens. E porque o Inova, ele é um ministério de jovens e adolescentes, então não é focar só no jovem, é focar no adolescente também, de tanto que a gente tem várias programações aí durante a semana para jovem e adolescente. Sobre acampamento, já eu quero que você fale um pouquinho de acampamentos também, Cristian. Mas, cara, acampamento, eu acho que os últimos 8, 7, não sei, tem que fazer essa conta direito. Eu tô ajudando, trabalhando. Mas não teve nenhum mais cansativo para mim do que esse último. Questão da banda, questão do Rafael baixista, que nos deu a dor de cabeça. Eu fiquei 30% mais calvo por causa dele. Rafa, essa é pra você. Essa é por causa dele. Isso, mano. Não, pra quem não sabe, olha isso aqui é culpa dele. A gente marcou uma... Não vai fazer corte, não. A gente marcou o ensaio, sei lá, 5 da tarde. Ele o Alex, Nádia, todo mundo pra tocar lá bonitinho. E ele. E eu já avisei pra ele 1 mês antes os horários do ensaio e tal. 5 horas na Varpa, na Palma. Chovendo, ou seja, a estrada não estava tão boa. Aí ele me liga 3h30 da tarde. Eu falei, como é que faz para chegar aí? Aí já me deu aquela dor no estômago, né? Não, você pega aqui, tá? Ah, tá. Não, eu vou ver se alguém pode me levar. Tô procurando uma carona, faltando 1 hora pro ensaio. Aí um desespero, fui correndo, ligando todo mundo. Aí o Kleber, não, eu vou lá e busco ele. Vi aqui em Tupã correndo. Quanto na pista você pegou? Eu gastei, assim, uns 45 minutos para ir na casa dele, buscar ele e voltar na Varpa. Nossa, Tá, então foi muito rápido. Foi. Não vamos falar de números aqui, porque ninguém fica... quer, né, dar mal. Foi rapidão. Muito rápido. Porque já estava em cima do horário do culto, atrasando o culto, mas deu tudo certo. Mas o que eu tava falando, cara, esse foi o mais cansativo
de rotina mesmo, ter coisas pra fazer, acordar antes e ligar as coisas e voltar, brincadeira. Mas, cara, pra mim foi um dos mais legais também. Eu gosto muito de participar. Então, é um convite para você que está assistindo a gente também, você jovem, você até adulto que tem um espírito jovem aí, é disposto a correr, a cantar junto com a gente, a se divertir. Vamos ter um acampamento ano que vem, em fevereiro. Você sabe os dias de decor? Eu preciso ver. Pode ver, rapidinho. Eu vou ver aqui rapidinho. Então, enquanto a gente fala aqui, o Cleber vai procurar os dias certinho. Vamos ter ano que vem. Então, você já pode fazer a sua inscrição. De 10 a 13. De 10 a 13 de fevereiro. Vai ser lá na Palma. Na Palma. Então, você já pode ir pagando. Você vai ter 10 meses aí para pagar. Então, imagina, R$300. 30 por mês. 30 por mês, você paga tranquilamente. Então você não vai ter desculpa quando chegar em janeiro e falar, ih, tô sem grana e tal. Você já pode fazer sua inscrição agora, não precisa da entrada. Faz a sua inscrição, dá seu nome lá e já vai pagando R$30 por mês. Já estamos com 70 inscritos. 70 inscritos. Isso é muito bom. Eu me inscrevi. Eu não. Você já, eu já fiz a inscrição. Aí, ó. Beleza. Foi Muito bom. bom. Isso aí é ruim na brincadeira noturna. Você quer falar um pouco sobre isso? Sobre esse rapaz aqui na Seguinte, brincadeira noturna? Pra quem não tava no acampamento, Que nem que tá pra aí. quem tava, eu tava pra assustar. E eu fiquei assustado com o Kleber. Explica o que é a brincadeira noturna, pra quem não sabe. A brincadeira... Talvez alguém não sabe. a brincadeira noturna era só uma dinâmica que a gente fazia, né? E esse ano tinha como objetivo colocar algo bíblico mesmo, no meio da brincadeira. É pra dar susto, né? Isso. É pra dar susto. Já tava dando susto. A Varpa na fazenda à noite. Aquela igreja, pra quem já foi na Varpa, tem uma igreja, Na logo entrada. que você entra, assim, na entrada, abandonada, a igreja abandonada é meio grande, assim, cara. Do nada. Não tem luz, não tem nada. É triste o negócio. E o Kleber... Você quer se defender? Não, pode falar, Não, depois eu tá me bom. defendo. Não, tinha muita coisa ajeitada, né? O Felipe estava num ponto, mas tinha eu e o Aí a Xande. gente se divide em grupos, né, no acampamento. Tinha uns grupos divididos assim. Tinha um grupo meio apelão, porque tava com o Mendes. E aí, Eu acho que não podia. Não podia, o e a Mendes gente não viu, pode liderar um vocês grupo. estavam Não de prova pode. que tinha um vagalume guiando o grupo do Guiando o Mendes no porque meio do ele mato. ele é o escolhido, né? Não o tem Mendes. como. Abraço, Mendes. Mas tava lá pra assustar e o cara, o Matheus comprou aquele assopro lá, a caveirinha. Um bagulho que você assopra assim, dá um grito doido. É à noite O assim. Dudu, essa caveirinha foi muito engraçada. É uma caveirinha que se assopra, ele acho que ele foi impresso em 3D, se assopra ele dá um grito assim, que Como se fosse gente mesmo. não é do bem. Dá pra você ver que não é do bem, hã? Eu tenho filmado pra colocar aqui. Pode, acho que não sei se aceitam legal no áudio, mas pode procurar aí. Mas aconteceu o seguinte, tava aquela caveira ali, eu acho que ou o Christian ou o Xande, ou os dois, o Dudu e a namorada do Dudu, a Bia. Aí ele assoprou aquele negócio lá, aí a Bia, morrendo de medo, falou assim, Dudu, vamos orar por essa caveirinha aí que eu tô com medo. O Dudu falou assim, ô B, se a gente orar, ela para de funcionar. Não, Então assim, realmente, era do mal aquele negócio lá. Você tem aí? Não põe tão perto não, põe mais aí. não sei se deu pra captar, mano, Deu. mas era muito. Você imagina você numa floresta à No meio noite. do nada. Continua. Tinha muita essa gente parte chorando. do Cara, tinha gente chorando. Teve uma menina assim, tava chorando, encostada no ombro. Eu só cheguei perto. Aí eu cheguei perto, uma falou assim: só não encosta nela. Só não encosta. Eu fui embora, eu fiquei com dó. O pessoal tava chorando, sério, no meio da brincadeira. Desesperado. Cara, foi. Nossa, teve dois aí que eu não vou falar o nome, mas o Vitor Natan, que fugiram da brincadeira porque tava com medo. Cagões, né, que fala, né? Isso, ainda mais assustado. E foram querer assustar. E ele tava lá na capela, A capela, lá de a baixo. capela lá de baixo. E aí eu desço, acho que foi com você. Mas o ponto da capela era o Lucas, o filho mais velho do Kleber, eu, o Kleber. Kleber. E só, né? Ou não, tinha E mais gente? tinha. Só, porque na verdade ninguém queria descer lá embaixo. Tava todo mundo com medo. Porque na verdade precisava do papel do anjo da porta do céu. Eu não quero mais fazer esse papel. Eu quero fazer o do mal da próxima vez. Não, mas você já tava. Já tava. Era pra ele fazer do anjo, mas ele fez do mal Ele mesmo. deu um assim. jeito de fazer do mal. E ninguém queria descer lá. Eu falei, Matheus, não, eu vou. Eu vou contar uma parte agora. Eu descendo, e assim, descendo de boa.
e eu vejo um cara aqui fotografando. O Samuel. Quem é você que tá aí na frente? Aí eu apagava a luz do celular. Apagava e acendia. É o Samuel que tá aqui. Não, quem é você? Aí eu pegava e me escondia. Pegou, subiu, foi embora. E desceu depois ele, o Natan e o Vitor Carrasco. Cara, aí ficávamos lá na capela. Medroso você. Super improvisado. Cara, pra entrar... Mesa. Pra entrar na capela, se ficar na porta da capela já dava medo. Se entrar na capela, já eram... Aí eu falei assim, não, Cristian, vai lá. Doido, eu entrei lá, fiquei sozinho. No canto, escondido. Cara, eu fiquei uns 15 minutos assim. E o Kleber tava assustando todo mundo. Só que o Kleber que falou pra eu entrar. Aí eu entrei lá, fiquei no canto assim, esperando. Quando o Kleber entra, o Kleber toma um susto comigo. Mas ele que mandou eu entrar. Mas eu não falei. Eu falei só depois pra ele. Eu olhei assim, eu falei, miserável, cara. Eu quase morri de susto. O Kleber, ele entrou assim, olhou pro lado e ficou assim, ó. Eu quieto, né? Eu esperando, o Kleber falou uma coisa. Ele ficou me encarando e voltou a olhar pra porta. Depois que ele fala, cara, eu fiquei com medo. Não sabia quem que tava lá. Eu presenciei uma cena de você, porque você é craque. Você tem um dom de aterrorizar seu filho. Tem, isso aí eu Os gosto. dois mais velhos, principalmente o Lucas. Coitado. É que o Pedro também... O Pedro, ele é mais novo, né? Mas o Lucas você pesa bastante nele. Coitado. Eu tenho dó. Ele devia receber uma pensão a mais dobrada por ser filho do Kleber. Tava lá na igreja, pode contar essa parte? Pode contar. Tava só os dois lá, o Lucas me contando depois. Eu vi a outra parte, o Lucas me contando. Tava quieto com o pai dele. Ele começa a mudar a voz. Você é uma coisa assim. Para, pai. Eu não sou seu pai. E o Lucas, ao invés de sair correndo, ou dar um chute nele, ou fazer qualquer coisa, ele começa a entrar em pranto, chorando. Pelo amor de Deus, pai, para. Como é que foi a reação dele? Fala pra mim. Porque foi assim, eu tava lá, eu, Vitor Carrasco, Natan Samuel. Mas a ideia não era assustar o Lucas, era assustar o Natan. Aí eu cheguei e falei assim, ô Vitor, ora por mim, cara. Não. Aí ele, por quê? Cara, eu não tô me sentindo bem, cara. Não tô me sentindo, comecei a chorar. Aí comecei a chorar mesmo e tal. Eu falei, bom, é sério, mano? O Vitinho Carrasco, é sério, mano? Eu falei assim, cara, é sério, mano. Não tô. Aí o Lucas, pai, eu grudei ele na garganta, levantei ele assim. Falei assim, eu não sou seu pai. Pai, pelo amor de Deus, eu não sou seu pai. Aí o Natan, eu falei, bom, para. Aí eu peguei, virei de lado assim. O Natan já deu um pulo, caiu lá embaixo, já correndo. Já saiu correndo. Aí eu parei, aí o Lucas olhou pra mim, ô pai, não esquece que você é o líder dos jovens. Não, você tá perdendo o filtro aqui, cara. Você tá perdendo o filtro. Não, mas foi isso. Essa brincadeira noturna foi muito legal. O Samuel pegou minha câmera e saiu distribuindo flash, assim, ó, do acampamento inteiro, parecia um vagalume. Cegando, todo mundo, né? Todo mundo, ele se escondia, o flash na cara, assim. Foi engraçado, foi muito bom. Cara, Foi demais. Como foi a última Da noite? última noite. Tá bom. Da última Só pra encerrar esse assunto de acampamento, contar da última noite. que a gente tinha rojão pra ficar 8 horas soltando, Se fosse dividir certinho, daria pra uma semana de acampamento. Os rojão que a gente comprou. mas gastamos tudo. Gastamos tudo em meia hora. Parecia a faixa de gás. O pastor, eu não sei se é pastor ou caseiro que morava lá embaixo, ficou bravo com a gente, Foi atrás da ficou gente. tacando lanterna, proibindo a A gente, gente fugiu dele. tacando mais ainda, terrorizou as meninas, foi um caos. Teve mais menino que chorou. Foi um caos. E a gente segurou a mão. Porque a gente falou, cara, vai dar problema isso daí, né? Porque é legal até certo ponto. Quando incomodou o cara lá embaixo, eu falei, melhor a gente parar. Aí eu falei, os meninos, amanhã solta, amanhã é o último dia, a gente solta de dia mesmo, vamos dormir. A gente foi dormir. No dia seguinte, eu contando pro Kleber o que aconteceu. Ele falou assim, não é porque vocês pararam. Não, vou falar com a Roseli, vocês têm que continuar. Não deve pra ter parado não, a gente alugou isso aqui pra usar tudo, então vamos lá. Aí eu fiquei, cara, a gente podia ter ficado até às 6 da manhã lá. Soltando bomba. E eu com medo Não. do Engraçado. tiozinho que morava lá embaixo. Engraçado Ele que... tem uma arma. Verdade. Todo mundo que Ele mora em devia ter uma arma fazenda pra assim cada um tem lá. uma espingarda, algum tipo de Mas armamento. foi, cara, a gente parava de soltar rojão, ia se esconder no quarto, aí o tiozinho voltava a dormir. A gente voltava, soltava rojão e tudo isso, a gente se esconder no quarto. Aí eu acho que o Matheus falou assim, o Duguinho, foi? O Matheus falou, e se o cara vier aqui?
tivemos um corte, tivemos probleminhas técnicos, mas já voltamos no assunto. Então, o caseiro, lá da Palma, ficou bravo com a gente. Cancelou nosso divertimento ali, nossas bombas. À noite. Aí depois, no dia seguinte, eu falei pro Kleber, ele falou que podia ter continuado, eu fiquei chateado. Devia. Mas tudo bem. Se bem que a gente parou, era 4 horas da manhã. Já tinha ido bastante. Mas podia ter ido até o culto. Até, tipo, Culto da umas manhã. 4 horas da tarde. No mínimo, podia ter. Poderia ter ido. Mas tudo bem. Voltando ao assunto, você quer puxar o assunto? Jovens. Isso, que a gente Clebão, estava comentando antes. É que assim, é um assunto mais delicado, né? Mas, tipo, falando sobre Mais os jovens. delicado. Mais delicado. Mais sério. Mais sério. É, sobre os jovens da atualidade, assim, porque a gente está tendo muita dificuldade para chamar os jovens. Você vê, assim, que parece que cada vez mais o temor a Deus, o interesse entre a igreja está parando, principalmente do lado dos jovens, né? E como é que você vê isso, a atitude que os jovens estão tomando, como é que você vê essa juventude aí? Porque a gente tá na faculdade e a gente vê que tá perdido mesmo. Corta pra mim. Bando de picareta ordinário. Essa é a palavra que eu tenho. Pro jovens. Pro jovem. Cara, o jovem hoje ele não quer compromisso com nada do que fala que é a respeito de Deus. Não quer. O jovem, o compromisso dele é com ele. Somente com ele. Mais nada. E a gente vê, tipo, poxa, o Inova ele começa às 7h30 da noite, 8h30, que é o que está durando nosso culto. 1h10 estourando. É para não fazer realmente um negócio chato, um negócio monótono. E aí a galera não vem. Ah, era 7 horas. 7 horas era muito cedo. Então começava às 7, o pessoal chegava às 7h30. Mudou para 7h30, o pessoal começa a chegar às 8. Então você vê assim, cara, compromisso, responsabilidade, são poucos que tem. Eu louvo a Deus pela vida dos que são responsáveis, dos que estão ali firme, mas a grande maioria não quer saber. Porque o prazer maior dele tá em tantas outras coisas, menos no seu compromisso com a igreja local. Eu percebo que os jovens, hoje em dia, eles são muito de momento de barulho. Quando tem algum acampamento, quando tem conferência, aí começa a encher mais. Mas quando o cara é uma rotina de todo sábado, normal, quando não tem evento, é uma sociedade de eventos, eu acho. Quando não tem evento, quando passa uns 3, 4 meses sem ter evento, começa a não ir mais, começa a diminuir a frequência. Então eu acho isso perigoso. O pessoal que é atraído só por evento grande. Assim, mas a igreja em si, ela tem essa tendência de viver de evento. Sim. Poxa, é só você ver nas conferências. Vem o Hernanes Dias Lopes, a igreja lota. Lotado. Aí no outro dia vem um pastor, vou dar um exemplo aqui, que nem no Inova a gente já trouxe na conferência do ano passado, o Eloy. Poxa, o Eloy o cara é fera, é um bom teólogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Samuel. Ele é um bom teólogo, ele é um bom pregador. Aí você vê assim, quem é o Eloy? Quem é o Kleber? Quem é o Felipe? Não. Ah, mas se traz um Baruque, se traz um famosinho. Então você vê que a galera vai muito por esse oba-oba, Mas igreja não é o oba-oba, igreja é vida cotidiana, é a comunhão da galera. E minha preocupação é como vai ser essa igreja daqui 10 anos, porque esses jovens, eles podem acreditar que não, mas a idade chega. E eu não sei o que vai ser o futuro da igreja, dependendo desses daí, que não querem compromisso hoje. É uma preocupação de muita gente, assim, você imaginar que cada vez mais é difícil você ver os jovens não crentes se convertendo e começando a fazer parte do ministério, né? E, sei lá, eu vejo assim, muita gente de fora acha que vê crente como careta. E é algo cada vez mais. Acho que é até bom a gente fazer o podcast, como a gente mostrar que não é isso, né? Que a gente dá risada, a gente conversa, bate um papo normal, mas o pessoal, tipo assim, preconceito com a igreja acho que vem aumentando bastante. Mas eu acho que essa ideia é quem tá lá de fora que vê o crente careta, porque o crente tá muito moderninho hoje em dia. Você vê pais deixando aí os filhos saindo para viajar junto. Vão para uma viagem, mas vamos dormir em quarto separado. Vamos. Perigo. É complicado. É complicado dizer. Eu não posso julgar, mas não dá para evitar, não dá para
cortar. Então começa a ser muito liberal nisso, liberal naquilo outro. E quais igrejas enchem hoje? Cara, aquelas que vão falar o que o jovem quer escutar. É baladinha gospel, palavra que vai afagar o... Ah, mas o jovem precisa receber uma palavra que vai encorajá-lo. Não, o jovem precisa de uma palavra que vai encorajar, que vai corrigir, que vai exortar, que vai consolar. Ele precisa da palavra de Deus. E ela age de todas essas maneiras. Eu percebo que, em alguns casos, muita gente tem relacionamento com Deus superficial, sempre linkado com alguma coisa. Por exemplo, tá na igreja, termina o namoro, a pessoa some. Tá na igreja, brigou com os pais, a pessoa some. Então, isso é perigoso também, porque a gente vê uma igreja cheia, é isso que a gente queria falar também. Não quer dizer que tem qualidade, entendeu? Tem muito... A gente não quer no Inova, por exemplo, a gente já teve essa conversa, que tenha 200 jovens, mas que 12 sejam firmes. A gente prefere que tenham 40, 50, 60 jovens e todos participam juntos, todos estejam firmes juntos. O que você acha sobre isso? Não, sim. E a gente está experimentando um momento bom. Pode não ser em número, mas assim, a gente tem uma rotatividade boa. É que sábado vem uma galera, aí no outro sábado falta uma galera, vem outra galera. Mas nessa rotatividade aí, a gente está aí com 70 jovens que fazem esse trâmite aí, essa rotatividade. Esse rodízio, melhor dizendo. Mas eu realmente prefiro isso. Prefiro pessoas que estejam firmes e comprometidas do que fogo de palha. E geralmente, depois do acampamento, o negócio bombou. E agora a gente tem a conferência em julho. Vamos entrar nesse assunto aqui. Vai ter a conferência em julho. Aí, vou trazer uns nomes legais e tal. Pessoal, uau, é isso. E mais uma vez me mostrando que, na verdade, não é só os jovens. A igreja em si vive de evento. Eu não estou falando da igreja batista em Tupã, estou falando da igreja de Cristo, no geral. Os membros querem eventos, e isso é o mais importante para eles. Sim. E é uma balança que a gente pode pensar, porque é importante evento também. Eu acho que é importante. A igreja tem uma data comemorativa, tem uma conferência, tem um acampamento. É muito importante isso também, para convidar as pessoas de fora, para conhecer melhor como é que é dentro. Mas também a gente tem essa... O evento é bom, mas a igreja não pode depender do evento para ela viver. Exatamente. Um exemplo, quando a gente foi fazer aqui, nós levamos jovens lá para a praça. Teve um monte de gente que falou assim, poxa, não, nossa igreja não gosta disso não, os jovens nossos não gostam disso não. Colocou mais de 50 jovens lá na praça no feriadão à tarde. Sim. A galera foi. O dia aqui embaixo na Canex que a gente veio também. Veio videogame e tal. E vamos fazer que nem quando a gente for ter a conferência, que é na segunda, no sábado a gente vai fazer evento. Hamburgada, vamos fazer videogame, vamos fazer o negócio movimentar. É isso aí. Mas para isso a gente precisa do apoio da galera, né? Porque a galera compra a ideia junto. Cara, bom, eu tô ansioso até para essa conferência. Tá vindo muitos caras top, assim. Você tem os nomes aí no jeito de quem vão vir na conferência, quem são as pessoas, os preletores que vão falar? Sim, só vou pegar as datas aqui para não confundir, mas na primeira semana de julho, no dia 10, pastor Ricardo, pastor de Ricardo, ele é da PIBA, de Atibaia, ele é pastor de jovens, está fazendo a transição agora para ser pastor auxiliar lá, mas ele é pastor de jovens da igreja lá, já há algum tempo, e ele vai estar vindo aqui falando na nossa conferência. Legal. Dia 17, a gente vai ter o Marcos Eberlin, né? O Marcos Eberlin, ele é um cientista, doutor, já foi professor ali da Unicamp, hoje é do Mackenzie, e ele defende a questão do TDI, a Teologia de Design Inteligente, de uma terra jovem, tudo. E é muito interessante. Ele, Adalto Lourenço ali, tipo assim, é o top do que a gente pode ter hoje melhor nessa questão. No dia 24, o pastor Renato, da nossa igreja, vai estar falando sobre esses desafios de defesa da fé também no meio eclesiástico ali, dentro da igreja, como que a igreja é atacada. E no dia 31, cara, a gente vai ter o Elder Cardim, que também é escritor da Vida Nova, professor do Haggai, ele é chanceler do Palavra da Vida Sudeste também. Então, assim,
termos de teologia aí, a gente vai estar... E um diferencial dessa conferência que vai ter esse ano é que vai ser numa segunda-feira. Por quê? Vocês escolheram segunda-feira e não no sábado, igual sempre era? Na verdade, eu estou tentando fazer um teste e um plágio. Aham. A PIB de Bebedouro, eles têm um congresso de jovens que chama Deus Não Está Morto. E eles fazem toda segunda-feira. E assim, lá na região deles, a galera das regiões vizinhas ali, das cidades vizinhas, compraram a ideia. E por que a segunda-feira? Porque de segunda-feira a gente consegue trazer esses pastores que têm um pouco mais de... Agenda? Porque às vezes eles estão na igreja local deles, né? Final de semana, sábado, domingo, eles não podem sair. Então fica mais difícil. As agendas dele para finais de semana já estão todas completas, com conferências, com congressos, com isso. E na segunda-feira fica muito mais fácil para a gente trazer esse pessoal. É um teste. Não quer dizer que para o ano que vem vai ser do mesmo jeito, em 2024 vai ser do mesmo jeito. Mas se der certo, a gente espera que dê, a ideia é que seja na segunda-feira mesmo. E a gente vai ter o Matheus Melo também no dia 24, vai vir fazer o louvor também. No dia do Renato. No dia do pastor Renato. E os outros dias vai ser a banda aí do Inova mesmo, que vai estar fazendo o louvor. Sim. Não, mas eu acho legal. Aí você pode estar pensando aí na sua casa, né? Ué, mas e a faculdade do pessoal? Mas é em julho. Férias. Tá todo mundo de férias, então vai ser tranquilo o pessoal vir. Você que tem um jovem na sua casa, você que é jovem, por favor, incentive ele, essa pessoa aí, ser humaninho, aí nessa conferência, vai ser muito bom. Bandindim, vai ser muito legal. Eu queria puxar um assunto um pouquinho mais sério, mas, cara, é um assunto que eu vejo depoimentos na internet, assim, que algumas pessoas passam por isso e tem uma experiência única na vida. Que você teve a oportunidade de ter o Miguel, seu terceiro filho, seu último filho, que está com 1 ano. 1 ano e 3 meses. E ele tem síndrome de Down, ele é uma criança especial. E, cara, eu queria saber como é que foi essa experiência. A gente sabe que, e para quem não sabe também, ele teve alguns problemas quando ele nasceu também. Mas eu queria saber um pouco antes. Ele foi planejado? Vocês queriam ter o terceiro filho, não queriam? Como é que foi tudo isso daí? O Miguel foi a rapa do tacho, né? A gente não tinha programado mais um filho, não tinha. A Sol já era para ter operado quando teve o Pedro. Aí o médico não quis... Falou para esperar mais um pouco, até liguei para ele, Rodrigo Marandola. Liguei para ele e falei assim, olha, você vai ajudar eu com um salário mínimo por mês agora, porque você não fez, né? Deu risada brincando. E aí a gente descobriu que a Sol estava grávida, tudo, e a gente não fazia ideia de que o Miguel tinha síndrome de Down, porque os exames nenhum conseguiram pegar nada. O Miguel tem o ossinho nasal, circunferência da cabeça normal. A gente descobriu, na verdade eu, fazendo uma chamada de vídeo com ela à tarde, e falei pra ela, acho que o Miguel tem síndrome de Down. Ela ficou brava comigo, começou falando, você tá louco, olha o que você fala. Porque o meu maior medo era ter um filho com síndrome de Down. Sério? Sim, eu sempre fui muito assim, intenso. E se era pra zoar, eu não tinha limite. Eu sempre zoei muito criança com deficiência nessa questão. E eu sempre lembro de uma mãe lá de Acre, tinha uma propaganda na televisão que tinha uma criança com síndrome de Down que fazia num carrossel e o pessoal pediu para eu imitar. Eu imitei, a hora que eu olhei a mãe chorando no banco. E quando o Miguel nasce, a minha ideia é tipo assim, quanta gente idiota o Miguel vai ter que enfrentar, igual eu fazia, né, de preconceito, tudo bem que hoje em dia parece que a inclusão está um pouco maior, as pessoas têm um pouco mais de aceitação a respeito disso, mas ainda tem muito que evoluir a respeito disso. Mas assim, foi um baque. Ele chegou a ficar internado em enfermaria, né? Isso. De tanto que eu estava para começar a pregar no Inova e aí o médico me ligou. Eu lembro até hoje que eu tava lá na salinha chorando lá, ainda o Eliel chegou lá na sala e falou, cara, vai embora, né? Vai embora, o pessoal se vira aqui e tal. E preguei aquele dia no Inova, cara, não sei como. Deus deu graça ali. Mas a Sol já tava em Marília? Não, tá aqui em Tupã. E aí ele engasgou,
Aí foi que descobriu que ele tinha um bloqueio no estômago. Recém-nascido, assim. Recém-nascido, no dia. Aí na segunda-feira ele foi para Marília. Foi para Marília, na segunda, na terça ele fez uma cirurgia de atresia de duodeno. O pâncreas dele abraçou o intestino e aí teve que cortar o intestino grosso, o intestino fino e emendar novamente. E nisso aí ele ficou 25 dias ali na UTI, com entubado, tudo. E a gente começou aquela correria, né? A gente não conseguia vaga, pedimos para alguns deputados aí que a gente conhece, e eles ajudaram a gente. Um cedeu até o apartamento dele em Marília para mim, o Hiroshi. Ele cedeu, falou, fica na minha casa o tempo, porque era muito gasto. E todo dia para Marília, para ficar lá 15 minutos. E um tempo antes eu falava para a pessoa assim, falei, poxa cara, essa galera aí parece que eu prego, você não entende nada, cara. Eu na próxima eleição tô fora disso aqui. E cara, assim, o cuidado de muitos jovens, tipo, 3 horas da manhã, receber mensagem, ó, tá orando aqui por você, pelo Miguel, tal. E de alguns do apoio, cara, foi muito bom. O suporte que eu tive, principalmente do Inova. Da galera ali do Inova, foi algo assim surreal. E aí agora é a fase da gente se adaptar. Miguel fez a cirurgia, tudo. É uma rotina insana, né? Porque é neuro, é endócrino, é dentista, é fisioterapeuta, terapia ocupacional, fisioterapeuta respiratório, fonoaudióloga e mais uma lista aí de uns 8 profissionais. Como é que a gente foi? Precisa correr atrás com ele. Como foi o tratamento, a conversa que você teve com os seus 2 outros filhos? Porque essa é uma pergunta que eu tive na minha cabeça. Falei, o Kleber vai vir, eu acho que eu vou perguntar isso para ele. Como que você conversou com o Pedro e com o Lucas sobre o Miguel? O que você falou para ele? Você já jogou a verdade no colo deles assim? Já de cara. Chegamos, ó, o Miguelzinho nasceu, o Miguelzinho é uma criança especial, ele tem síndrome de Down, tal. Então, se alguém zoar vocês na escola a respeito disso, releva, as pessoas não têm consciência, tal. E tipo assim, foi de boa. Meu medo, cara, eu tô com o pé na cova, outro no sabonete. Daqui é menos um, a gente vai contando. Então pensei, poxa, eu vou ter 60 anos, o Miguel vai estar com 20. Eu não sei nem se com 60 anos eu tô vivo ainda. E numa conversa em casa, minha preocupação com a senhora é quem vai cuidar do Miguel? Quem vai cuidar dele? E aí o Lucas fala, ele tem irmão, pai, a gente cuida dele. Eu cuido dele. Mas a nossa ideia, porque assim, hoje em dia, cara, a gente vê muito assim, espírito de autocomiseração. A pessoa se faz de vítima e a gente tem a tendência de criar o Miguel de 2 formas. Ou a gente ia criar o Miguel para ser um coitado, uma vítima, que vai depender de auxílio de tudo, de ajuda de tudo, ou a gente vai criar o Miguel, dar todas as terapias possíveis, dar toda a munição possível para ele poder conquistar o espaço dele. Como a gente vê que tem muita pessoa com síndrome de Down aí que, cara, faz acontecer. Sim. Faz acontecer. Então, esse é o nosso projeto, é preparar o Miguel aí e justamente preparar ele também para receber o Evangelho, porque não é fácil. A questão cognitiva, intelectual, é um pouco mais atrasada, né? Então, assim, é algo assim que a gente tem buscado, tenho lido muito a respeito, sempre que sai algum livro novo a respeito. Li muita coisa legal, mas muita coisa desnecessária também. Mas, assim, a gente está na luta aí. E vai dar bom. Ele é o xodó das meninas do Inova. Então, mas o Miguel, ele trouxe, assim, um sentimento, acho que para você também, para a igreja toda, o poder da oração, assim, porque a igreja se comoveu muito, principalmente em oração, e hoje a gente vê assim, o Miguel tá bem, tá melhor do que esperava, né? E a gente vê o poder da oração quando a igreja se reúne, é muito legal. O dia que foi apresentar o Miguel lá, eu falei assim, rapaz, me segurei para não chorar, porque assim, é legal o que aconteceu, assim, não da questão da cirurgia, mas o mobilizar das pessoas, sabe? Não sei o que você falou mesmo, o quanto que a oração, ela muda, o quanto que a oração faz. É igual hoje no Inova aí, a gente orando pela Duda.
Cara, a gente pode. Não é só, tipo assim, lá que a gente postou aquela foto no Inova para fazer marketing, né? Como, não é fazer marketing, cara. É orar mesmo. É clamar a Deus para que um milagre aconteça aí na vida dela também, como Deus fez na vida do Miguel, faça na vida dela e faça na vida de tantas outras pessoas aí que precisam, a gente vê. E o jovem, ele precisa entender que ele precisa orar pela igreja em geral. Deus respondeu aqui no Miguelzinho, mas poderia não ter respondido. Eu e a Sol, a gente estava convicto, a gente falou, Sol, a gente sentou, conversou, porque ele saiu daqui de Tupã com a conversa de que ia fazer 3 cirurgias, uma no olho, uma no coração e essa do... Deus vai levar. A gente indo para Marília, eu falei, Sol, você tem que estar preparada que o Miguel pode não sair vivo dessa. E Deus permitiu que a gente conhecesse ele aí por poucos dias e... Ela falou, não, eu tenho convicção. Assim, a gente falando isso chorando. Não é, vocês são uns fortão na fé. Não, se o Miguel tivesse morrido, a gente tinha ficado abalado, muito triste mesmo. Mas assim, é confiando na soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive nesse cuidado. A gente ora para que a vontade de Deus seja feita. A nossa vontade é o quê? Que Deus cure, que Deus sare, que Deus renove, que Deus restaure. Mas pode acontecer que ele não faça isso. Só para encerrar esse assunto, você contou no Inova uma vez, acho que faz alguns meses, que você lá no hospital, enquanto ele estava internado, você presenciou uma mãe ali que estava numa situação pior, e às vezes a gente pensa, cara, eu sou... Coitado de mim, eu estou na pior dos casos, ninguém sabe o que eu estou passando e você se depara com uma situação. Você pode contar pra gente o que foi que aconteceu ali? A gente estava com o Miguel na UTI, e aí antes de entrar, uma mãe lá, a gente, legal, você está com seu filho aí? Ela falou, não, estou com os 3. Eu tive trigêmeos, e estão meus 3 filhos internados, um foi para casa, só que ele chegou em casa, teve uma parada cardiorrespiratória, teve que voltar, e eu só posso visitar um por dia. Porque eu não posso transitar entre as UTIs. Agora você imagina o coração dessa mãe. Se ela visita um, acontece uma coisa com o outro. Se visita outro, acontece. E aí eu ia só conversando, falando, poxa, olha a nossa realidade, é bem assim, melhor do que de outras pessoas. E a gente sempre se põe assim, poxa, meu sofrimento é maior do que o do outro. Não, a gente não sabe o sofrimento do outro. Porque dor... tanto física quanto sentimental, é algo que a gente não consegue ponderar a intensidade dela. Porque às vezes a gente consegue lidar com uma situação melhor do que outra pessoa, mas ao contrário também acontece. Ela consegue uma situação que é tranquila para você, para mim pode não ser tão tranquila assim. E a gente está aprendendo aí conviver. E assim, e é tudo um susto agora, que agora o Miguel tá com dengue. Tá lá com a minha cunhada em casa, com dengue, o Pedro também tá com dengue, tá assim, que fase, como diz o Milton Leite, né? Que fase. Mas é isso, pra gente encerrar, Christian, puxar o último assunto aí pra gente. Não, seus projetos aí, futuro, o que você pensa do futuro do Inova, Isso. é importante a gente falar isso. Antes de assumir o Inova, nós tivemos uma reunião. Falei assim, eu preciso de algumas pessoas para caminhar comigo e tá junto comigo e comprar a ideia. E uma dessas pessoas foi o Felipe, chamei para conversar na primeira conversa, o Eliel, e a gente sentou. O Eliel ainda perdeu R$20 aquele dia que ele ofertou para um rapaz na beira da estrada tomar uma cachaça depois. É brincadeira, o cara ia comer, tava com fome. O irmão Eliel, o generoso. O generoso. O generoso. E a gente conversando qual que eram os projetos do Inova. E uma das coisas que assim, que a filosofia de ministério, cara, é jogar direto e reto. Cara, é isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo. Pra gente não ter meia conversa. Mas o projeto principal do Inova é fortalecer hoje. Porque não adianta a gente ir lá, comprar um terreno, e o negócio lá é tudo arenoso, e falar assim, vamos construir a casa aqui agora. Cara, essa casa vai cair. Então, o nosso projeto hoje pode ser que a gente não colha os frutos do Inova agora. Porque o projeto agora é preparar o terreno, é fazer o alicerce. Aí daqui a alguns anos aí, não sei, o próximo ano, daqui 2, não sei o que Deus planeja. Alguém vem e fala assim, o Inova deu um boom, graças a Deus.
mas porque todo um projeto foi construído. Vamos ter a ideia dos juniores servirem, dos adolescentes servirem os juniores no minicamp, dos jovens servirem os adolescentes, desses jovens mais velhos entenderem que eles estão para servir, não para ser servido, e a gente preparar essa transição. A gente teve um projeto muito legal, muito bacana, que era o Inova Mais, mas que pode ter sido executado de uma maneira assim que mostrou mais divisão do que união. Então, o que é o Inova? O Inova é o Ministério de Jovens e Adolescentes. Então, jovens e adolescentes têm que caminhar junto, servindo a Igreja de Cristo. Servindo lá, montando, que nem a igreja vê lá, chega de manhã cedo, as salas da EBD estão todas montadas, porque os jovens estão servindo, porque os jovens estão fazendo. Então, na verdade, é um projeto a médio e longo prazo, não é a curto prazo. Porque projeto a curto prazo você só faz com evento. Evento e oba-oba. Aí você faz um projeto a curto prazo. Eu vou ficar 1 ano aqui, então eu vou fazer esse negócio bombar. E depois o outro que entrar fica com a fama aí de que foi um nada para o ministério. Não, a ideia é fazer esse ministério crescer com qualidade, crescer. Porque quando você tem qualidade, o crescimento ele vem. Mais demorado, mas vem. Isso é óbvio. Se não vir crescimento, alguma coisa está errada. Mas ele vem experimentando um crescimento. Para que lá na frente alguém colhe os frutos desse trabalho que foi feito aqui atrás. E é isso que às vezes as pessoas querem. Na verdade, e quando eu falo pessoas, e quando eu estou falando nesse sentido, não é da igreja aqui local, é da igreja de Cristo. As pessoas querem louro. Elas querem a glória que é de Deus. Quem que é aquele cara lá? Aquele cara lá é o cara do ministério. Não é. Esse não é o nosso foco. O foco não é ninguém levar a fama por ter um ministério bom, não é levar a fama, porque se um ministério é bom, é porque várias coisas acontecem nos bastidores para que esse ministério seja bom. Várias coisas. Você tem um pessoal te ajudando a fazer escala, você tem um pessoal te ajudando a montar, a fazer tudo isso, porque ninguém consegue fazer nada se não tiver uma equipe boa. E a minha ideia foi o quê? Tentar montar uma equipe que comprasse a minha ideia. E do mesmo jeito, eu tô com a minha equipe porque precisar. De quando falaram nos bastidores que quando a gente trouxe os jovens para assistir os jogos na igreja, era oba-oba, era trazer o mundo para dentro da igreja. Não. A ideia era tirar o jovem do churrasco da firma regrada bebida, palavrão, a isso e aquilo, para que eles estivessem dentro da igreja. A ideia é trazer união, é trazer comunhão, para que eles fiquem juntos. E por isso que eu oro a Deus para que esse templo da Caingangues fique pronto o mais rápido possível, para a gente poder voltar o Inova para cá. Mas você vai abrir mão do Potiguaras... uma brincadeira, né? A Meca da Alta Paulista, né? Abro mão para a gente poder ter mais comunhão aqui. Ter um espaço onde a gente pode pedir pizza, pedir um hambúrguer, poder estar junto depois do culto. Enquanto a banda estiver ensaiando, a gente põe um videogame ali, uma TV que os adolescentes podem chegar mais cedo e tá tendo esse tempo. Porque as pessoas vão ter a ideia de que é legal estar aqui, que é legal estar junto. E eu fico assim, pensando, quando eu vou conversar com algum jovem, e ele fala assim, pô, Clebão, cara, eu não tenho tempo. Eu falo assim, não, cara, senta aqui, me explica aí sua falta de tempo, vamos lá, vamos conversar. Quantos filhos você tem? Que seu trabalho está te sugando tanto? Pô, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tá? Mas e aí? Você tem que saber remir seu tempo. Agora, eu tenho tempo para todas as outras coisas, e é isso que eu quero que os jovens entendam. Eu tenho tempo para tudo, mas e para o projeto de Deus? É igual essa série aí, Das Portas para Fora, que a gente está já chegando no fim dela. Se a proclamação do Evangelho dependesse da juventude atual, o Evangelho continuaria expandindo ou ele pararia? Essa é a pergunta. Então eles precisam acordar para a vida. O meu projeto é fazer com que esses jovens acordem para a vida e entendam que eles são o futuro da igreja e eles precisam, além de ter essa responsabilidade de ser o presente e o futuro da igreja, preparar a geração que está vindo aí atrás deles.
preparar para ser um exemplo, porque o jovem olha, o adolescente olha para alguns jovens hoje e fala assim: é isso aí que eu vou ser? Essa é a minha filosofia de ministério, é preparar o ministério para que daqui 5 anos o Inova realmente seja, tipo assim, um ministério de referência, não só em Tupã, mas na Alta Paulista, como já foi no passado. Porque nós temos hoje, se não for uma das maiores igrejas da cidade, mas nós não temos o Ministério de Jovens mais relevante da cidade. Isso para mim é preocupante. E a gente precisa fazer com que o nosso Ministério de Jovens seja relevante. Por que não o acampamento de inverno e a conferência? Por que não abençoar a cidade? Abrir para que outras igrejas possam ser abençoadas com a palavra de Deus, com o Evangelho. Então a ideia é essa, é fortificar. Veio lá, o Cássio fez a primeira e segunda conferência lá, o Experience, né? E tal. Cara, é um projeto bom. Vamos continuar o projeto. Vamos continuar. Não é porque trocou o líder que você troca as coisas que estão dando certo. As coisas que estão dando certo a gente vai continuar. O que está dando errado, vamos ver o que deu errado aqui, vamos tentar modificar. E quando outra pessoa assumir o ministério também, vai ver que o Kleber fez burrada no ministério. Vai ter coisa que o Kleber não fez legal e que vai ter que ser mudado. Porque às vezes a gente olha que o micro e não está vendo o macro. Não está conseguindo fazer essa leitura. Então por isso que eu quero me cercar de pessoas que estejam atentas a isso e que cheguem e falem: cara, não está certo o caminho que você está andando. Eu acho que essa filosofia de ministério é legal. Tipo assim, você dá espaço de voz para que a sua liderança possa conversar com você e não falar de você pelas suas costas, mas que tenha liberdade de falar com você no tete a tete, e você vai ter humildade para saber escutar e admitir quando está errado. É isso aí. Excelente. Kleber, muito obrigado. Valeu. Quanto tempo de conversa aí? Porque dividiu. 1h20 mais ou menos. 1h20 de conversa. A gente estava esperando fazer uns 50 minutos. O convite. Não, faz o Kleber, ele que é o líder. Verdade. Fica à vontade, convide nossos jovens da cidade para o Ministério do Inova. Gente, nós temos várias programações. Para você adolescente, nós temos a célula com o Will, toda terça-feira, às 8 horas da noite, ali no Potiguaras. Mas eu casei. Nós temos a célula de jovens casais também. Mas eu trabalho. Nós temos a célula de jovens profissionais. Nós temos a célula sexta-feira no Potiguaras também de jovens universitários. E nós temos no sábado, às 7h30 da noite, o Inova. E eu conto com a sua presença lá. Eu quero que você esteja lá com a gente, podendo cultuar, louvar a Deus junto com a gente. Vai ser um prazer ter você. E você, adolescente caretinha, domingo de manhã na IBD, nós temos uma célula de adolescentes. E você, pai, é obrigação sua levar o seu filho. Porque não é obrigação do líder levar o seu filho para a igreja, mas sua de levar o seu filho para a igreja. É isso aí. Muito bom. Kleber, muito obrigado. Valeu. Obrigado à equipe aqui, Samuel, Xande, Eliel, estão ajudando aí na estrutura. Obrigado. Tudo. Pessoal, depois de se ajudar a compartilhar o vídeo no YouTube, agradecer ao Móveis Rústico pela mesa. Dividimos em 140 prestações a mesa. Mas Nós vamos te pagar, Sidão. Sim, tranquilo, a gente paga depois. E aí, pessoal, seguir InovaCast Oficial no Instagram. Siga o Instagram do Inova também. Tem que repostar tudo que a gente pode. Isso. Então é isso aí. Gente, obrigado. Valeu, Christian. Tamo Até. junto. Próximo Falou. episódio.